O Lula da vida, esse cara nunca gerou R$1 de riqueza e governa trilhões. É por isso que vocês vão continuar pobres, caralho. Essa mulher de apenas 28 anos morreu hoje por volta das 2h30 da tarde com um tiro na cabeça enquanto passava na linha amarela aqui do Rio de Janeiro. E sabe o motivo? Briga entre facções rivais. E é por isso que a gente precisava daquela mega operação que aconteceu aqui no Rio de Janeiro todos os dias, até não sobrar mais um vagabundo. Vocês não viram essa pesquisa que saiu aqui hoje? A população tá de saco cheio de ver inocente morrendo. Mais de 8, praticamente 9 a cada 10 pessoas que moram nas favelas aqui do Rio apoiaram a operação. Mas sobre a morte da Bárbara, eu te pergunto, onde tá aquela galerinha dos direitos humanos protestando agora? Cadê o Alexandre de Moraes dando 24 horas pro traficante se explicar da morte? Cadê o sensacionalismo midiático? Ou é só pra quando o bandido morre? É inacreditável, né? Por isso que quem poupa o lobo acaba sacrificando a ovelha. Quantas Bárbaras mais precisarão morrer pra que o traficante possa viver? Enquanto a mídia dá espaço pra mãe de malandro que tenta justificar o crime do filho, passar a mão na cabecinha, no meu perfil, o espaço que vai ganhar é esse tipo de mãe. Ele foi ensinado a não pegar nada de ninguém e nem a traficar, mas ele escolheu. E por ele escolher, tá aqui o resultado. Hoje meu coração chora. A minha alma tá chorando. Mas eu glorifico o nome do Senhor. E tá aqui o resultado. Hoje, muito, criei com muito sacrifício. Mas eu falo pra vocês, jovens, não entra com a vida do crime. Não entra não, porque o resultado é isso aqui. Deus tem coisas maiores. Hoje eu glorifico a Deus, porque vai ter um enterro digno. Tem muita mãe que hoje não pode enterrar os teus filhos. Então isso aqui não é vida. Não é vida. Portar arma, vender droga, isso não é tirar onda. Tirar onda é trabalhar e no final do mês ter o dinheiro e a vez de cabeça erguida não escuta pai e mãe, é isso aí. Como foi dito pelo nosso ministro, que nós possamos no futuro trocar a carteira de trabalho pelo cartão do Bolsa Família, porque saiu da pobreza. Isso. É isso? Esse é o nosso objetivo. Pera, esse é o objetivo do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social? Gente, você ouviu o que ele falou, né? Eles querem menos gente na CLT e mais pessoas dependendo dos auxílios governamentais. Quanto mais dependente você fica do Estado, mais eles conseguem te controlar. Inclusive, gente, é aquele clichê, pra cada pessoa que recebe sem trabalhar, tem uma pessoa trabalhando sem receber. E isso custa muito caro, porque nós sustentamos mais de 94 milhões de brasileiros. E antes que venha assessoria, gente tentando corrigir o que ele falou, da mesma linha da galera tentando passar pano pro que o Lula disse sobre traficante, não é que eles se expressaram mal. A atitude deles demonstra justamente esse posicionamento. Que é justamente o fato de sair por aí simplesmente distribuindo auxílio sem conter fraude, sem alguma política de incentivo ao trabalho. Porque no Brasil compensa ser vagabundo. Segundo o levantamento do jornal Poder 360, uma família pode receber até R$ 3.688 em benefícios. Tá vendo o quão isso é absurdo? A polícia teve acesso ao quarto de tortura do Comando Vermelho. Quando aquele seu amiguinho relativizar, mas eles só vendem maconha, são tranquilos, você mostra isso aqui pra ele. E o que mais me revolta é que o Xandão do STF tá exigindo o parecer do PGR sobre a operação dos policiais do Rio de Janeiro. Só que em relação a essas coisas aqui, as atitudes das facções, ele fica quietinho. A operação que descobriu esse galpão clandestino é a Torniquete, que aconteceu em setembro desse ano, mais especificamente na zona oeste do Rio de Janeiro. A sala de tortura levanta indícios de que o espaço seria usado para execução de interrogatórios do Tribunal do Crime e cativeiros para criminosos rivais. Além de isolamento, o local tinha cordas, um tonel de água, supostamente para afogamentos, e um gancho no teto que seria usado para pendurar as vítimas. Gente boa esses caras, hein? Tá entendendo por que passou da hora de considerar facção criminosa grupo terrorista? Que o pai de vocês é um exemplo pra gente. O pai de vocês é um herói que ele jamais vai ser esquecido. Vocês têm um pai que é um exemplo, não só pra gente, mas pro Brasil todo. E que o Weber nunca mais vai ser esquecido. Esse é o compromisso que eu tenho com vocês. Nós vamos honrar ele sempre. Tá? Parabéns pelo papai. Que Deus conforte o coração de vocês. Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela,
brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente, não tem GLO. O cara é muito hipócrita. A primeira coisa que o Lula fez quando rolou o G20 aqui no Rio foi chamar as Forças Armadas, foi acionar a GLO. Só que a vida do Lula deve valer muito mais que a dos policiais, deve valer muito mais que a vida dos cariocas. Pra quem não sabe, a GLO é a garantia da lei e da ordem. Quem pode autorizar somente é o presidente da República. E ela faz com que as Forças Armadas, então a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, atuem no policiamento, por exemplo, né, para reforçar a segurança pública de um estado, de uma cidade. E era justamente o que precisávamos na operação que aconteceu aqui no Rio, né? A Operação Contenção. Só que o governo do estado do Rio de Janeiro já solicitou 3 vezes ajuda pro governo federal e eles recusaram. Só que o que mais revolta, principalmente quem mora aqui no Rio, é que assim, a gente vive um estado de exceção, então não tem como o presidente da República ignorar tudo isso. Pra vocês terem uma ideia, as facções aqui têm território próprio, tem hino próprio, tem serviços impostos próprio, simbologia própria, exército próprio. Eles são um parasita dentro do Estado. Só que esse ataque à soberania, o STF não faz nada. Muito pelo contrário, a gente viu que o STF com a DPF 635 só visa basicamente burocratizar as operações nas favelas, dificultando, portanto, o combate ao tráfico. E aí é o seguinte, não à toa tantas pessoas desaparecem. Aí, ó, os caras matam e jogam no buraco. Olha a que ponto nós chegamos no Rio de Janeiro. O STF tem que ver isso, gente. Tem pena de morte no Rio de Janeiro. São áreas controladas, onde o Estado mal consegue entrar, entra eventualmente, e os bandidos fazem o que querem. Chino. Não, mas é verdade. Eu não vou deixar de falar o que tem que ser falado. Nunca. E preciso falar também do bom trabalho dos bombeiros militares. Então, a Polícia Civil, parabéns, os policiais militares que foram para lá também. Mas a pena que chegam e tem que sair. Mas encontraram muitas ossadas aí nesse buraco. Meu Deus do céu. Tem empresário que fala aqui pra mim, ô presidente Lula, eu tô com 1000 vagas, mas o pessoal não quer trabalhar por causa do Bolsa Família. Não, ele não quer trabalhar porque o salário que você paga é pouco. Mas será que o Lula sabe por que muitos dos salários ofertados no Brasil são tão baixos assim? Porque o Estado come mais que o dobro já na folha de pagamento. Suponhamos que você, contratado, receba R$2.000 por mês. Pode parecer pouco, porque é. Mas o que o Lula não te fala é que o custo para o empregador, para o patrão, te contratar não é de R$2.000. Não é apenas o valor do seu salário bruto. Mas sim pode chegar até 3 vezes o seu salário. Então, você recebendo R$2.000, seu patrão vai pagar de R$5.600 a R$6.000 só para poder te contratar todo mês. Então, se o Lula realmente quisesse você recebendo mais, o que ele não quer, porque ele quer que você dependa do Bolsa Família pra você ficar votando nele sempre. Lula, eu tô recebendo o Bolsa Família. Eu fico pensando, como é fácil governar para cuidar dos pobres. Porque os pobres, efetivamente, exigem pouco. Se ele quisesse que você tivesse um salário digno, ele ia seguir uma linha de política pública de desoneração da folha de pagamento, diminuição de impostos. E ele fez justamente o contrário em janeiro de 2025. Ele onerou a folha de pagamento. Então, no Brasil, quem paga, paga demais. Quem recebe, recebe de menos. E quem fica com a grana real é o governo, para depois Lula e Janja e mais de 10 autoridades irem gastar a nossa grana lá no funeral do Papa e para eles passearem no Vaticano. Os caras ainda têm coragem de roubar pensionista e aposentado do INSS. Nada mais é que mais um dos gigantes esquemas de corrupção do nosso país. O estado do Ceará vive uma verdadeira crise humanitária. A gente chama de êxodo de guerra. São centenas de famílias expulsas de suas casas por bandidos terroristas do Comando Vermelho. Isso acontece no interior, em Maranguape, mas acontece também na capital, Fortaleza. A gente já sabe que o Comando Vermelho em Fortaleza domina boa parte do sinal de internet em vários bairros, né? Obriga o morador a comprar a internet do Comando Vermelho. A gente sabe que o Comando Vermelho, e é perigosíssimo hoje, domina o comércio de bebidas alcoólicas em vários bares e botequins também em Fortaleza, além, logicamente, de vender maconha e cocaína. A Polícia Civil do Ceará não tem culpa disso não, viu? Ela realiza várias operações. A última, no dia 5 de setembro, foram 38 bandidos do Comando Vermelho presos, sendo que a liderança tinha sido solta apenas 2 dias pela Justiça do Ceará, né? Aí você entende como é difícil combater o crime organizado no Brasil com esses juízes e com essas leis que nós temos aqui. O governo federal não fala sobre o assunto. Você nunca viu o ministro da Justiça, Lewandowski, dizendo que famílias são expulsas de casa por uma facção terrorista em Fortaleza. Eles ignoram isso. Também a classe política local, tá? Esconde, porque isso é vergonhoso. O Ceará é o 3º estado mais violento do Brasil, e eu tenho uma péssima notícia para você que é cearense. O Brasil, ano passado, teve uma redução de homicídios da ordem de 5%.
Inclusive na Bahia, tivemos redução. O Ceará teve um aumento de homicídios na ordem de 11%. O Ceará está na contramão do Brasil. A notícia nova é que no dia 15 de setembro, o Comando Vermelho expulsou a facção rival de várias periferias e fez uma comemoração com fogo de artifício, o que é uma ação de terrorismo, porque dá medo e pânico à população, tá? E o Comando Vermelho expulsou os opositores. Quando uma facção fica hegemônica, você reduz o enfrentamento, e isso provoca a redução de homicídios. Mas o medo, o pânico, a extorsão continua. Eu vi uma imagem que me comoveu, uma criança fazendo aniversário convidou 2 policiais para cortar o bolo, e a família postou isso em redes sociais. No dia seguinte a mãe foi pedir perdão para a facção, porque ela tinha medo de morrer. Desculpa aí, eu não sei como é pensar, porque meu filho gosta, né, deles, mas não vai mais acontecer. Me desculpe vocês aí, que eu não quis prejudicar nenhum de vocês, eu não sou disso. Se eu errei, me perdoe, por favor, que isso jamais vai acontecer. Esse é o sintoma do terror. Pode ser até que os homicídios caiam em Fortaleza nos próximos meses, tá? Em função da facção hegemônica. Se isso acontecer, não se engane. O medo continua prevalecendo e a situação do Ceará realmente é caótica. É uma situação de guerra e de terrorismo. O governador do Ceará, Eumano Freitas, deveria pedir ajuda ao governo federal e pedir a imediata ocupação desse território dominado hoje pelo Comando Vermelho. Bom dia, pessoal. Já estou aqui de manhã no Palácio Guanabara, junto com o nosso secretário de Estado da Polícia Civil, o delegado Felipe Cury. Acabei de receber as primeiras informações sobre os narcoterroristas que foram neutralizados na nossa última operação, e as informações são impressionantes. 59 pessoas identificadas até o momento, todas com histórico criminal. 22 delas naturais de outros estados. 6 do Pará, 6 do Amazonas, 3 da Bahia, 2 de Goiás, 2 do Espírito Santo, 2 do Ceará, 1 da Paraíba. E alguns exemplos muito sensíveis que eu vou trazer para vocês aqui. Espírito Santo, russo, chefe do tráfico em Vitória. Amazonas, Chico Rato, chefe do tráfico em Manaus. Bahia, Mazola, chefe do tráfico de Feira de Santana. Goiás, Fernando Henrique dos Santos, chefe do tráfico em Goiás. Doutor Felipe, trabalho primoroso da nossa perícia. Exatamente, senhor governador. Um trabalho fantástico feito pela nossa perícia, pela uma força-tarefa que nós fizemos no ML com nossos peritos legistas, com a rápida identificação desses narcoterroristas que foram neutralizados na Operação Contenção, e mostra justamente que o trabalho de investigação e de inteligência que foi realizado nessa operação pelas polícias civil e militar estavam corretos, ou seja, um trabalho preciso de inteligência que mostra aí o resultado. Todos com anotações criminais e todos esses narcoterroristas de extrema periculosidade e chefes de facção criminosa. É isso aí, gente. O nosso trabalho é livrar a sociedade do tráfico, da milícia, de todo aquele que prejudica o nosso direito de ir e vir. Nós continuaremos trabalhando em técnica e respeito à lei para que a gente possa estar devolvendo o direito de ir e vir do nosso Rio de Janeiro. E já vamos entregar o relatório completo, sobretudo para as autoridades, porque no Rio de Janeiro transparência é fundamental. Vamos continuar trabalhando. Um abraço. Tudo que vocês precisarem, contem com Santa Catarina. Me solidarizando com você, nos colocando à disposição para apoiar no que for necessário. Quero dar os parabéns a todos que participaram dessa operação, que eu tenho certeza foi muito bem planejada pelos resultados obtidos. Toda a minha solidariedade, todo o meu apoio à operação que foi realizada com muita excelência. Então, quero deixar aqui esse registro, governador Cláudio, falar que você pode contar com a nossa solidariedade. Parabéns, Cláudio Castro. Você sabe que você deu um exemplo para o país hoje. Você reativou esse sentimento e a população está lhe aplaudindo neste momento.